alegria de cumprimentar a todos e registrar o quórum legal, devidamente composto por Sua Excelência o Conselheiro Decano Júlio Cabral, e aproveito para me entrelaçar ao eminente conselheiro Júlio Pinheiro, que emendou suas férias e interrompeu pós-emenda para estar aqui hoje, nesta sessão em que deveria contarmos também com a presença do eminente conselheiro Miquiles. Daqui a pouquinho falaremos sobre isso. Registro, com muita honra, que está convocado o eminente auditor Mário José Moraes da Costa Filho, substituindo o ilustre conselheiro Érico Xavier Desterro de Silva em férias. E vós, eminente auditor Alípio Reis Firmo Filho, substituindo a conselheira Yara Lins. Do presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Will Barreto, para a outorga da medalha, que creio está errada, deve ser a medalha Cidade de Manaus e não do nome do meu pai, a Pedro Elias de Souza, por propositura da vereadora Vilma Queiroz, que realizar-se-á depois de amanhã, dia 28. Agradecerei. Convite ainda da Câmara para a outorga de medalha de cidadão de Manaus ao senhor Canuto Couto Ferreira, propositura Marcelo Alexandre, a realizar-se às 15 horas de sexta-feira. Agradecerei. Convite do presidente do tribunal, da presidente do tribunal, eminente desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, para a palestra O Futuro dos Registros e das Notas. Agradecerei. Convite ainda da Assembleia para a sessão especial do 28º aniversário do Jornal Amazonas em Tempo, propositura do deputado Sabá Reis, que ocorrerá no dia 3, às 11 horas da manhã. Estarei designando, porque estou entrando em férias neste dia. Ofício do presidente do TCE do Ceará, José Valdomiro Távora de Castro Júnior, informando da comemoração dos 80 anos e aproveitando para o convidar para a edição do Congresso Norte e Nordeste de Controle Externo, COINTER, que será realizado nos dias 1º e 2 de outubro, em que far-me-ei presente. Naturalmente, que se algum companheiro me der a honra da companhia, bem-vindo será. Encontra-se sobre a mesa também, da lavra do conselheiro substituto Alípio Reis, a prorrogação de vista de determinados processos. Vou lê-los. 11.215 de 2014, 31.74 de 2010 e seus apensos, nos termos do artigo 132, parágrafo 1º da Resolução 04 de 2002 deste Tribunal. Eu, ao ingressar em indicações e propostas, quero dizer a todos de que eu estive até a meditar como eu faria uma saudação hoje ao eminente conselheiro Raimundo Miquiles, que deveria ter regressado ontem, está hoje conosco, conforme o combinado, mas eu, como sempre, ao pegar o avião, deixo sempre um paraquedas mental, disse a ele: se fugires, far-te-ei a homenagem no dia do aniversário do tribunal. E tive o zelo, né, de pedir de vários amigos que tiveram uma vida muito assemelhada ao conselheiro Miquiles, vindo das barrancas do interior, que chegaram à capital, que lutaram e que venceram com muito mais experiência do que eu, que sou desculpa no sentido moderno do termo urbano, um metropolitano da Andradas, né, aluno do Nilo Peçanha, do IAD, o Colégio Estadual,
e que não tive essas remadas, essas correntezas, esse contra as águas, e foi feito um discurso para ficar nos anais da casa e colher a assinatura dos companheiros. O conselheiro Miquiles, que é sempre revel a esse tipo de assentimento, não teve o cuidado de confirmar-me que ficaria, que recebi por um telefone eletrônico de sua secretária, não a mim, que não estaria presente. Mas sabe, eminente decano, há momentos da nossa maturidade, da nossa vida, em que nós temos que combater, sempre que possível, com a compreensão e o amor à amizade. Aos refratários, eles em si são carinhosos, mas não gostam de receber carinho, porque talvez não tenham sido acostumados a tal. Então, o tribunal tem 2 placas, um discurso, várias manifestações, uma vida longa de serviços prestados, funcionários todos dos setores fizeram isso, no aguardo, mas, ao que me parece, a timidez do nosso homenageado de hoje impediu que, de corpo presente, nós fizéssemos todas essas placas em palavras, em bronze, em saudades, em recordações, em reconhecimento, sobretudo aquele que é realmente o grande conselheiro vigilante da Corte, pelo número de presenças, pela dedicação, todos os setores se reuniram com ele. A mim resta pedir a vós que aceitem esta posição do presidente de, no dia 14 de outubro, por ocasião da entrega, o decano uma vez me lembrou que o conselheiro Lisandro recebeu nesta data, eu possa fazer essas homenagens ao conselheiro Miquiles, depois desses 38 anos de tribunal, como impedido estamos nós de fazê-lo hoje. Feito isso, dito isso, o discurso eu vou pedir que assinem, as placas vão ficar entregues, aos servidores se confraternizem, sobretudo aqueles que colaboraram, né? A gente tem que entender que nós somos absolutamente diferentes uns dos outros. Eu, por exemplo, se estivesse nesse caso, eu não pediria somente as homenagens, mas como fosse me deixar até a porta. Se eu não conseguir ser levado pelo carinho, naturalmente, posso ser até levado, já vai tarde, mas nunca na solidão, essa que dói. Aqueles que passam pela vida e não têm nenhum aplauso, muito menos o apúlpito, porque simplesmente ouvir o silêncio do desprezo não é o caso de agora. Eu peço, então, à Corte que, ao subscrever, autorize-me a fazê-lo no dia 14 de outubro, nos 65 anos do tribunal. Isso é um capítulo à parte, que eu vou precisar de cada um de vós, porque eu pude passar, conselheiro Pinheiro, como Vossa Excelência bem percebeu, 2 dias de reflexão, e na síntese do tribunal hoje, não sei se alguém faz uma síntese melhor, eu aceito, moderno e transparente, eletrônico no julgamento, no processo, no diário, informatizado em todos os seus setores, com uma escola de conta ativa e com preparatória interna e externa, com serviços sociais relevantes, ou o conselheiro Ari, que honra registrar o quórum, em que atendemos cerca de 200 estagiários, 50 menores aprendizes e 20 deficientes auditivos. Pouco as instituições podem mostrar esse lado interno, se é que a instituição pode ter, que o humano é privilegiado em ter, o sentimento, a alma, o coração, o fazer e praticar
a solidariedade e o amor. Então, estou a indicações e propostas. Esta é a minha, pedi a subscrição e a transferência da outorga e oferecer a palavra aos que dela quiserem fazer uso. Indicações e propostas. Eminente decano, Vossa Excelência tem a palavra. Eu fiquei em dúvida se eu manifestasse a minha opinião a respeito da ausência do conselheiro Miquiles. A mim só causou tristeza, Excelência, porque há 15 anos estou no tribunal, hoje exerço a função de decano, e, sinceramente, nunca me lembro de... E olha que aposentaram-se vários na minha gestão, de não ter comparecido na última sessão, de não ter nenhum. João Braga, Lisandro, Zé... Como é o nome dele? Enfim, vários. Então, eu só quero registrar minha tristeza de não poder dar um abraço, não é? E, enfim, mas do doutor Miquiles a gente espera tudo. Sempre esperou tudo. Infelizmente, ele não está aqui. Isso me causou tristeza. Era só para registrar isso, Excelência. Pois não, conselheiro decano. Muito obrigado. Senhor presidente, Vossa Excelência, eu conselheiro. subscreverei a decisão de Vossa Excelência de transferir para 14 de outubro o evento de entrega da medalha. Sem nenhum problema. Muito obrigado. Mas eu quero aproveitar e, depois desse longo período de férias, e com as ideias arejadas em função de contatos e conversas estabelecidas com os servidores nesse interregno do fim das férias até a sessão de hoje, e dizer a Vossa Excelência que o Tribunal de Contas, como Vossa Excelência diz, hoje é muito melhor, hoje é eletrônico, hoje é moderno. E o Tribunal não pode, obviamente não ficará só por aí, o Tribunal avançará. E nós, presidente, discutindo na ouvidoria, em função das demandas, inúmeras demandas que nós temos recebido, inúmeras conversas que nós temos tido com várias pessoas, resolvemos lançar a ideia, para que Vossa Excelência possa encampar, e tenho certeza absoluta que Vossa Excelência assim o fará, pelo entendimento que Vossa Excelência tem da importância que o assunto requer e pela visão futurista que também Vossa Excelência tem. Nós temos 2 projetos a serem lançados pela ouvidoria. Ele se dará início aqui no tribunal, que é um programa de redução de consumo de energia, um programa de boas práticas na questão, nas questões ambientais, voltar às boas práticas. Estive reunido com a Heloísa, estive reunido com o setor do controle externo, do Departamento de Auditoria Ambiental, e conversando com vários servidores nesse interregno, e por isso justificou muito, para mim, a suspensão das minhas férias, que obviamente teve como razão principal a sessão de hoje, mas frutificou tanto que as ideias foram avançando. E eu quero passar às mãos de Vossa Excelência uma ideia, um material a ser utilizado numa reunião que nós teremos dia 15, próximo de setembro, com os servidores, para lançarmos um programa de redução de energia aqui no tribunal, como meta dos nossos programas ambientais. Fizemos um levantamento com o setor de engenharia nesses últimos dias, e nós temos no tribunal, senhor presidente, uma área de mais de 5 mil metros quadrados de telhado. E está provado, e nós estamos terminando os estudos, iniciamos os estudos e vamos entregar a Vossa Excelência, para a instalação de placas fotovoltaicas no telhado do tribunal, para que
a médio prazo, nós zeremos o pagamento da conta de luz, porque ele se compensa o seu pagamento, que, obviamente, não teremos 100% de utilização pelas placas fotovoltaicas, mas haverá uma redução, e terminaremos os estudos significativa, e o Tribunal de Contas dará exemplo às outras entidades, aos outros órgãos, aos outros poderes, de que nós podemos melhorar muito e contribuir com o planeta. Então, nesse programa também passará por um programa de educação junto com os servidores, que esse é um agregado do programa de ouvidoria ambiental que já estamos realizando no interior do Estado, com um outro projeto que ousamos denominar de projeto Ecocidadão, que seria a participação de toda a sociedade, dos estudantes, principalmente dos estudantes, em função das palestras que estamos realizando nas escolas públicas, nos poderes legislativos municipais, colocando a importância da participação do cidadão para contribuir na contribuição da melhoria da qualidade de vida, da sua qualidade de vida. Então, o projeto Ecocidadão, ele tem a intenção de formar um exército de pessoas, de estudantes, que irão, nas atividades controladas e comandadas, monitoradas por professores e coordenadores dessas escolas, irão, aos sábados, numa atividade extraescolar, extra-aula, fazer um trabalho de conscientização à população, com a distribuição de cartilhas. Inclusive, temos o protótipo, já, inclusive, feito esse protótipo, de como essas pessoas estarão vestidas, com a camiseta, Tribunal de Contas, Projeto Ecocidadão, inclusive tendo a possibilidade de parcerias, para que nós possamos difundir práticas de redução de resíduos sólidos, de destinação correta dos resíduos, e iniciaremos, por uma ideia que Vossa Excelência, inclusive conversando comigo há algum tempo atrás, iniciaremos com relação a esses resíduos uma coleta de pilhas e baterias. E tubos e recipientes estarão sendo instalados em escolas e em pontos de grande convergência, inicialmente em 10 municípios da região metropolitana, para que nós possamos, todo mês, recolher esse material e dar a destinação correta. Amanhã teremos uma reunião com uma empresa privada amazonense que faz coleta de pilhas e que tem contribuído muito para que nós possamos melhorar relativamente a questão dessas pilhas, a destinação correta dessas pilhas, melhorar a conscientização das pessoas e boas práticas nessa área ambiental. Queria passar a Vossa Excelência algum modelo, por favor, passe lá, do que a campanha dentro do tribunal, a ideia da campanha dentro do tribunal, e eu já adiantei, porque Vossa Excelência é um entusiasta, Vossa Excelência falava de pilhas, vem falando de pilhas, de coleta de pilhas, ações simples, e o tribunal agregará, dentro desse projeto Ecocidadão, agregará ao projeto de ouvidoria ambiental, para que nós possamos dar uma demonstração à população de que nós estamos fazendo a nossa parte. Essas ações internas que já fazemos, a Heloísa é uma das baluartes nessa área aqui no tribunal, já fazemos isso desde 2010, elas continuarão e se alastrarão, e nós haveremos de ter um mecanismo de comunicação muito mais efetivo com a população e de ajudar a população na conscientização daquilo que a gente busca para todos nós aqui no Amazonas, como um Estado modelo na preservação ambiental. Eu quero dizer que as informações que temos recebido na ouvidoria, com a participação de alunos, com a participação da sociedade, como sociedade em geral, que desde 2010 estamos fazendo essas palestras, envolvendo a sociedade, mostrando que todos nós precisamos ajudar na fiscalização dos recursos e também ajudar na fiscalização do nosso grande patrimônio ambiental, que é garantido na Constituição, e como obrigação do Tribunal de Contas também garantido a sua participação
exigida a sua participação enquanto órgão de controle para a preservação do meio ambiente. Portanto, quero passar a Vossas Excelências esse modelo, e nós haveremos de ter uma reunião aqui no tribunal com os servidores no dia 15, e haveremos de lançar o projeto Ecocidadão. Já conversei com Sua Excelência, o presidente da Assembleia Legislativa, que Vossa Excelência tem, além da condição de pai, um carinho muito especial, obviamente. Já conversei com ele e nós estaremos lançando, junto às escolas estaduais, já numa conversa que tivemos com o secretário de Educação, no próximo dia 9 de outubro, o projeto de ouvidoria ambiental do Tribunal de Contas, casado com esse projeto Ecocidadão, que a Assembleia Legislativa, segundo o seu presidente, certamente, pela visão que tem, obviamente, pelos ensinamentos que recebeu do pai, abraçará certamente. Ainda hoje recebi também a visita da doutora Zandelli, que quer fazer uma interligação de ouvidorias de todo o Estado, dos tribunais, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da própria ouvidoria do Governo do Estado e do nosso Tribunal de Contas, para que nós possamos integrar uma rede de ouvidoria para a melhoria da qualidade dos serviços públicos aqui no nosso Estado. Portanto, são as boas notícias que eu acho que são boas notícias que estamos trazendo, e eu não tenho dúvida que Vossa Excelência e todo esse colegiado abraçará, porque a ideia ela é muito, além de ser uma ideia que causa muito interesse nas pessoas, ela é uma ideia proativa, é uma ideia que consagra exatamente aquilo que todos nós iniciamos alguns anos atrás, com a ajuda de todos, obviamente, de todos os conselheiros, e que Vossa Excelência certamente, ainda nesses últimos meses de mandato do tribunal, haverá de iniciar, e que Vossa Excelência iniciará a jogada desse grande gol, eu não tenho dúvida. As magníficas ideias que nos são trazidas, já quero separá-las até para que os construtores, os diretores já preparem o telhado voltaico para a nova Escola de Contas, que coloque as garrafas PETs nos banheiros onde são depositadas as pilhas, os cestos de arame onde devem ser depositadas as PETs, separando do lixo orgânico que tem um destino, lamentavelmente, ainda dos tradicionais lixões. Quanto às parcerias, eu acho inteligentíssimo que, numa hora de crise, se junte 3 dinheiros para gastar só um. Deus permita, e tenho defendido, que creio que a escola do Judiciário, a escola da Assembleia, a escola do Tribunal, e nisso nós não teríamos nenhuma dificuldade de arcar com essa parte, com a estrutura que vamos ter, se Deus quiser, na administração do conselheiro Ari Moutinho, porque o tribunal é interessante e bom e oportuno que se o diga, ele apenas é mais um dos sofredores do ano de 2015 quanto aos repasses. É verdade, nós estamos no limite prudencial das nossas despesas de pessoal, mas, pelo contrário, nunca precisamos retirar nenhum centavo além do que nos foi programado. E temos, graças a Deus, economias, como tem todos os trabalhadores, que ao longo de 5, 6 anos gastaram apenas 90% do que receberam, guardaram, aplicaram e reside nisso. Eu tenho dito à imprensa, mas lamentavelmente a imprensa só olha assim, porque o tribunal tem porque guardou, tem porque poupou, tem porque tem uma conta de energia que está na linear absoluta dos R$62 mil há anos. Vamos à LED, vamos ao controle da fotocópia, vamos à pesquisa da passagem da internet, não é? E assim tem sido. E quem quiser ser bom amigo das dificuldades, por favor, não me solicitem custos nesse final de ano, porque a grande preocupação é, graças a Deus, que o tribunal mantenha as suas tradições natalinas.
Senhor presidente, só para completar, um outro pensamento que nós temos, que eu esqueci de mencionar, é que nós também estamos fazendo um estudo para captação da água de chuva, para reutilização aqui no tribunal, considerando que nós temos telhados de mais de 5 mil metros quadrados, uma área de telhado de mais de 5 mil Também metros vai quadrados. ser o tamanho do tanque, porque aqui chove. Exatamente. Mas são ideias que nós vamos desenvolver, e isso, E o obviamente, nosso poço, o custo de água é zero, praticamente. né? Isso, mas nós vamos reutilizar essa água, a ideia é reutilizar essa água, a ideia é mostrar que o tribunal faz o seu dever de casa e transmite as boas práticas. Eu gostei O muito. fundamental não é a água que vai ser acumulada ou a utilização dessa água acumulada, é a boa prática sendo implantada pelo Tribunal de Contas nos tempos modernos que exigem o cuidado de todos e a preocupação com essa questão que é fundamental para a sobrevivência de todos nós. Há determinados assuntos que eu deveria tratar em reuniões fechadas. E acho até que vou fazer a lição que o decano me ensinou. Há uma série de conselheiros que vão entrar em férias naquele interregno que tem a Semana do Amazonas e da Pátria, né? E então eu vou pedir permissão para fazer os estudos necessários para que a gente, ao deferir as férias, por exemplo, já estão deferidas as férias, por exemplo, do eminente decano, e também as minhas. Só que eu a interromperei, se necessário for, para a possível solenidade de termos um novo conselheiro no mês de setembro. Aí não Conselheiro tem urna. Motinho, por favor. Presidente, pela ordem. Excelência, desculpa, conselheiro. Aproveitando que eu estou com a palavra, é só para... Já estou cansado de parabenizar esse homem aqui do meu lado pelo serviço que ele faz nesse assunto de meio ambiente. É louvável. Julinho leva isso como se fosse, sei lá, uma continuação dele, não é? Ele está sempre preocupado com isso, e isso só reflete coisas boas ao tribunal. Então, mais uma vez, meu xará, conselheiro Júlio Pinheiro, que Deus lhe ilumine e continue assim. Presidente, pela ordem. Obrigado, doutor Ari. É uma honra, querido conselheiro Ari Moutinho Júnior. Gostaria de começar a minha fala externando o meu pesar ao querido Mirtio, que perdeu um ente querido da família essa semana, o tio dele. Gostaria, senhor presidente, de parabenizar o conselheiro Júlio Pinheiro por essa questão ambiental que está fazendo com que Manaus pense um pouco mais de forma verde. Pense um pouco mais das suas reais responsabilidades a nível de lixo, a nível de preservação ambiental. E eu gostaria de parabenizar a Rede Amazônica, que fez uma belíssima controle de invasões, chegarei lá. A Rede Amazônica fez uma belíssima reportagem, se não me engano, ontem ou anteontem, demonstrando o caos que são as lixeiras nos municípios do Amazonas. E naquela reportagem demonstrava o desrespeito com a população da cidade de Nova Olinda, onde o lixo hospitalar é tratado de uma irresponsabilidade total, conselheiro Júlio Pinheiro. É lamentável, a população está adoecendo, e nós, como órgão fiscalizador, devemos levantar essa bandeira mais do que nunca e exigir providência. Que entendo, senhor presidente, que os 61 municípios praticamente têm a mesma realidade. Lamentavelmente, isso é um dado. Outra questão é o combate às invasões. Hoje o jornal A Crítica volta com um tema que já combateu, creio eu, há 30 dias atrás. Nós estamos perdendo o Tarumã. O Tarumã vai virar uma ponte da Bolívia se nós não tomarmos uma posição de imediato. Está consolidando uma invasão, diariamente pessoas derrubam árvores, pessoas poluem a nascente do Tarumã. E eu não sou da idade do meu querido presidente Josué, mas tive a oportunidade de tomar banho na Ponte da Bolívia. Na Ponte da Bolívia, não, no Tarumã. E hoje em dia Nós somos da mesma é um lixo. É verdade, efetivamente sim. A do Tarumã. Hoje em dia está tudo poluído. Então entendo que nós, como órgão fiscalizador, devemos exigir um posicionamento do governo do Estado, exigir da Prefeitura Municipal de Manaus, determinar
providências de imediato, porque senão os nossos filhos e netos irão ver o Tarumã através de notícias passadas pela internet e não poderão apreciar aquele belíssimo manancial. Outra situação, senhor presidente, e diretamente ao conselheiro Júlio Pinheiro, é lamentarmos que Manaus está ganhando uma belíssima avenida na frente da cidade e ela começa no lixão. É um lixão praticamente a céu aberto. Eu tive a oportunidade de passar ontem na Torquato Tapajós, seguindo até a lixeira e conhecendo a nova avenida, que está ficando belíssima, e, lamentavelmente, o ponto zero dela, senhor presidente, é um lixão que tem mais urubu do que eu não consigo imaginar onde. Essa Corte de Contas, eu acho que também tem que entrar de forma muito atuante para exigir providências com relação ao lixo de Manaus, que eu entendo, senhor presidente, que está se causando ali um desrespeito a toda a população de uma cidade de mais de 2 milhões e 200 mil habitantes. Ou essa Corte se posiciona, ou essa Corte exige determinações claras do senhor prefeito, do senhor governador, ou nós iremos chegar no ano eleitoral, que ano que vem vai ficar para o próximo, e fica para o próximo, como todo período pré-eleitoral. Isso é lamentável. E eu gostaria de louvar a iniciativa de Vossa Excelência, que está fazendo, como disse há pouco, com que o Amazonas pense um pouco mais verde. E questão de lixo, questão de preservação de áreas que estão sendo invadidas e desmatadas, eu entendo como prioridade. Eu queria senhor presidente, só para interromper acrescentar. para que Vossas Excelências, autorizados pela presidência, que naturalmente com a aderência dos pares, elaborem já a minuta para que nós possamos convocar, tenho até uma boa notícia nesse aspecto ao eminente conselheiro Júlio Pinheiro, as autoridades dos setores para reunirem em conselho conosco, né, para abordar esses assuntos de uma maneira definitiva. A boa notícia que eu tenho, acho que Vossa Excelência já pegou no noticiário. Vossa Excelência antecedeu, mas agora o Ministério Público Federal irmanou-se à sua ideia de que todos os compromissos de campanha que tratam da área verde e da preservação do meio ambiente sejam executadas. Senhor presidente, só para informá-lo, uns dias antes de eu entrar de férias, eu estive com o governador, inclusive encontrei o conselheiro Ari lá, e aquele material que nós passamos aqui a respeito da situação de São Gabriel da Cachoeira, eu mostrei para ele a questão do lixo hospitalar, que não é só Nova Olinda do Norte, é todo o interior do Amazonas, praticamente todo, e que o Tribunal de Contas iria se posicionar, e solicitei ao governador que, pelo menos, a solução do lixo hospitalar nos municípios do interior do Estado fosse resolvida, pelo menos. Porque nós temos processo de autoclavagem, através dessas autoclaves, nós temos vários outros processos, nem que fosse construída para fazer uma meia-sola, uma vala com a utilização de produto químico, obviamente, jogado dentro dessa vala, para imediatamente estancar o problema, porque está adentrando o lençol freático, está adentrando aos rios e igarapés, espalhando doença para esse Estado, e o Estado vai gastar muito mais recurso com a saúde pública. Com relação à lixeira, que chamam de aterro controlado, que para mim é um lixão com porteira, eu sempre defendi isso, porque não obedece todos os pré-requisitos técnicos do que seria um aterro sanitário, nem de longe, do que seria um aterro controlado. O igarapé do Matrinchã, que corta ali, passa ali próximo à lixeira, está praticamente morto, é por chorume puro. E crianças brincam ali. E eu estive, antes de entrar de férias, eu fui a Rio Preto da Eva, nessas andanças da ouvidoria ambiental, passei pela lixeira, é simplesmente um escárnio. É simplesmente um assinte, um atentado. E, no dia seguinte, fui ao Departamento de Auditoria Ambiental, solicitei que fossem feitos novos levantamentos, e foram realizados novos levantamentos fotográficos e uma visitação na lixeira. Fui, além do governador, veio aqui o secretário de Meio Ambiente do Estado, falei que o tribunal iria se posicionar de uma forma forte, porque nós não podemos fugir à nossa missão
constitucionalmente garantida, está lá no artigo 70 da Constituição e está no 225 como grande guarda-chuva, arcabouço da obrigatoriedade do poder público em preservar o meio ambiente, e eu tenho insistido nessa tese, porque os tribunais de contas não faziam o dever de casa da sua obrigação constitucional e passaram a fazer, e graças, modéstia à parte, nós fomos os precursores no Brasil inteiro, da exigência da aplicabilidade da Lei 2.305, tanto que o único Estado brasileiro que entregou os planos de gestão integrada de resíduos sólidos foi o Amazonas, o único Estado, todos os municípios do Amazonas entregaram, apenas 8,8% em 2012 dos municípios brasileiros conseguiram atingir essa meta. E o Estado do Amazonas só conseguiu por intervenção do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas exigiu a aplicação da lei sob pena de punição. Então, chegou a hora, sim, de nós sentarmos à mesa e dizer o seguinte: acabou a brincadeira, zeramos o campeonato, quem errou, errou. A partir de agora, precisamos tomar essas e essas providências em prol da população, em prol de todos nós, porque Vossa Excelência come peixe, eu como peixe, e esse peixe se contamina com sangue, que é depositado nesses resíduos, com mercúrio, com tudo que você possa imaginar. Eu ouvi os índios de Inhamundá, do Alto Rio Inhamundá, reclamando da extração ilegal de ouro, e nós tomamos as providências. Aquele material que nós apresentamos aqui, senhor presidente, em sessão, foi remetido ao Tribunal de Contas da União, foram remetidos aos órgãos de direito para apurar, inclusive, responsabilidade criminal. Ou o Tribunal de Contas faz a sua parte, ou nós haveremos de sermos taxados como omissos. Eu estou tentando fazer a minha, nós estamos tentando fazer a nossa, e nós haveremos de, sim, conseguir melhorar a qualidade de vida da população, porque é atribuição e competência nossa fazer o controle e a fiscalização contábil, orçamentária, financeira, mas também operacional e patrimonial. E é responsabilidade nossa, porque o 225 da Constituição exige e determina como obrigação do poder público cuidar bem daquilo que é o nosso maior patrimônio. Senhor presidente, para concluir, todos nós nos alimentamos de peixe, como muito bem se posicionou o conselheiro Júlio Pinheiro. O peixe vem do purus, do juruá, vem do madeira, vem do solimões. E se nós identificarmos algumas amostras desse pescado, está contaminado, lamentavelmente. No Madeira vem pelo mercúrio, pelos garimpos no Madeira. Lamentavelmente. E as pessoas acham, não, eles estão longe, isso não acontece quando chega em Manaus. Isso é uma bobagem tamanha. E Vossa Excelência, como conhecedor do interior do Estado do Amazonas, senhor presidente, como eu conheço, como o conselheiro Júlio Pinheiro conhece, sabemos da dificuldade dos nossos irmãos do interior. E essa dificuldade está chegando a Manaus através do pescado, lamentavelmente. Mas, senhor presidente, na sessão de hoje eu gostaria de congratular, mesmo na ausência, com o conselheiro Raimundo Miquiles, amigo muito querido. Agradecer, senhor presidente, peço que os funcionários que aqui vejo, a Patrícia e outros mais, transmitam ao nosso amigo, meu amigo Raimundo Miquiles, a oportunidade do convívio. Eu estou há praticamente 7 anos nessa casa, como Vossa Excelência, um pouquinho mais do que eu, e tivemos a oportunidade de aprender, de conviver com um grande ser humano, uma pessoa humilde, uma pessoa calada, mas de grande coração. E eu queria aqui, senhor presidente, registrar as melhores parabenizações pelo aniversário que ele vai completar daqui a mais 2 dias, desejar saúde, paz, felicidade a ele, à família, a todos os funcionários, e que com os 70 anos ele tenha muita saúde para correr atrás do Caleb, que é a paixão da vida dele, o neto, e dizer que e a Bebel, bem lembrado pelo conselheiro Júlio Pinheiro, transmitir a todos, senhor presidente, o nosso fraterno abraço, e que nós iremos, dia 14, homenageá-lo com a comenda devida e o nosso fraterno abraço. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma confissão a voz. Eu, a rigor, nunca fiz um improviso. Eu fiquei pensando no discurso que eu ia fazer para o Miquiles, pelo menos 2 semanas. Né? Fui rogando as metáforas e arrumando as palavras, harmonizando para colocar o início, o meio, né?
a juventude, o ICOT, o tribunal, tudo, mas, lamentavelmente, eu vou deixar na frieza do papel, porque eu espero que eu, no calor das palavras, possa me redimir dessa frustração no próximo dia 16. Foi Vossa Excelência, eminente conselheiro convocado Alípio, que solicitou a palavra? Fui eu, presidente. É uma honra. Apenas para me associar, louvar as iniciativas do conselheiro Júlio Pinheiro e também as manifestações do conselheiro Ari Moutinho no que se refere ao meio ambiente e à sustentabilidade, assuntos muito importantes. Também gostaria, presidente, de lamentar a ausência do conselheiro Miquiles, dizer que lamento, mas compreendo. Creio que todos sabem o amor que o conselheiro Miquiles sente por esta casa, né? E que talvez ele quisesse postergar um pouco mais esse momento. Creio que talvez não deva estar sendo fácil para ele. De toda forma, ficam postergadas as homenagens para o dia 14 de outubro, mas desde já quero desejar que o conselheiro Miquiles seja muito feliz nessa nova etapa da vida dele, seja pelo descanso merecido, seja por encontrar uma outra atividade na qual ele ache satisfação, na qual ele se sinta bem. Que o conselheiro seja muito feliz nessa nova etapa. Obrigado, presidente. Primeiramente, eu gostaria de louvar e parabenizar as iniciativas, né, que têm sido tomadas pelo conselheiro Júlio Pinheiro, especialmente no que tange a área ambiental, e aproveitar para colocar o Ministério Público de Contas à disposição, principalmente através da nossa coordenadoria ambiental, para que possamos atuar em conjunto nessas ações, nessa área muito importante para a vida de todos. Também aproveitar o momento, já na esteira do que já foi dito pelos conselheiros, auditores, presidente, para homenagear brevemente o conselheiro Miquiles, lamentando, infelizmente, a sua ausência, né? E parabenizá-lo desde já pelos seus 70 anos, que irá completar daqui a 2 dias, e parabenizá-lo também por toda a vida dedicada, praticamente dedicada, são 38 anos, se não me engano, dedicados a esse tribunal, sempre vigilante, como disse o presidente, atuante e sempre presente em todas as atividades desse tribunal. Esperamos homenageá-lo, então, em breve, na festa de aniversário desse tribunal, no mês de outubro. E lamentamos, mais uma vez, a ausência, né, do conselheiro, neste momento que seria de grande importância para que pudéssemos homenageá-lo. Mas que o pessoal do gabinete presente possa transmitir os nossos votos de decano. Felicitações a ele. Muito obrigado. Excelência, só para encerrar, nós já estamos quase 1 hora de sessão. É só para lembrar uma coisa ao conselheiro Júlio Pinheiro e conselheiro Ari. Já me manifestei por dar os parabéns ao conselho, que já são assíduos esses parabéns. Agora, o conselheiro Ari também, numa hora da sua fala, ele tocou num ponto primordial, Excelência, que é a prestação de contas do governo. É a maneira que a gente tem de puxar. Porque fala. Há 15 anos que eu vejo isso, são as mesmas recomendações, as mesmas... Perdão. Então, no dia que cobrarmos mesmo a prestação de contas, o que tem que cobrar, eu creio que isso vai ficar melhor. É a minha opinião, Excelência, é a minha opinião. É só isso. Eu irei à distribuição por sorteio, mas eu não vou ficar no silêncio da omissão. É que nas contas de governo são observadas todas aquelas premissas de ordem constitucional e aplicação de verbas, não é? É claro que o tribunal não tem que esperar lá, tem que esperar cá até para corrigir e não para ter que punir. Porque se nós fizermos um retrato não muito longo de Manaus, 50 anos, nós vamos ver que nós poluímos. O que é que nós não poluímos? Vai restar essa pergunta.
Não, o que é que nós não poluímos? Eu quero que me respondam. Não é? Não, Excelência, se eu soubesse, eu nem me manifestava, porque já tem outra polêmica. não. Eu estou dizendo que A nós gente não estamos... para com isso, Excelência. Eu que gostaria de autorizar aqui, as duas mãos, os eminentes conselheiros Júlio Pinheiro e Ari Moutinho Júnior possam fazer logo para que ainda hoje saia o expediente de convocação das duas autoridades do Estado e do município do meio ambiente para que o assunto seja devidamente aclarado em pratos limpos, como diz o Júlio Pinheiro. Distribuição por sorteio. Lote número 3, Júlio Cabral. Júlio Pinheiro. Número 1, Excelência. Érico Xavier Desterre Silva. Número 6. Ari Moutinho Júnior. Número 7. Yara Lindos Santos. 5. Conselheiro convocado Mário José Moraes da Costa Filho. Conselheiro convocado Alípio. Número 4. Julgamentos adiados. O primeiro processo, só para ser didático ou ainda pedagógico, é do conselheiro Cabral, à vista o conselheiro Miquiles, que, por razões óbvias, em sendo sua última sessão e não compareceu, perde o valor, e eu vou dar por aprovado o voto do relator, que julga irregular a prestação de contas do senhor Roberto Valiante de Souza, Luiz Irapuã Pinheiro e Serafim Pereira Dalvi Meireles Neto, nos valores de 8.000 e suas frações e 4.000. A primeira por ato praticado com grave infração à norma legal, e o segundo enquadro por reincidência no descumprimento da determinação. Segue-se, Vossa Excelência, eminente conselheiro, mas nesta condição de proposta de volta em auditor. Não, a Lípia é proposta. Trata-se de um recurso ordinário interposto por Edmilda Teixeira em face de uma decisão da primeira Câmara exarada nos autos do processo de 1847 de 2014. É o mesmo caso. É o mesmo caso, Excelência. Eu vou proclamar o voto. Da proposta. O decano já me auxiliou. Está proclamado. Eu só queria registrar, Excelência. Que Relatos de Júlio Cabral. Excelência. Raimundo Miquiles. Conselheiro que estava falando, Excelência. Perdoe, Excelência. Não, só queria fazer um breve registro aqui no pedido de vista feito pelo conselheiro Miquiles, ele concordou, inclusive, conosco. Só fazer o registro também. Perfeito. O que robustece mais a proclamação do voto já feito. Eu vou proclamar os relatos dos eminentes conselheiros Júlio Cabral, Raimundo Miquiles, Ari Moutinho da Costa Júnior, do conselheiro convocado Mário Filho, idem do auditor Mário, do eminente conselheiro Alípio e ainda de Vossa Excelência, na condição também, doutor Alípio, de auditor, por não ter nenhuma sinalização, nenhum pedido de vista. Coisa rara, raríssima na nossa sessão. Pauta administrativa. Eu sei que são doações de computadores inservíveis a essa corte, em número de 10, 2 para cada 5 dos órgãos solicitantes, que parte para o apoio logístico da Polícia Militar do Estado. Essa é uma. Perfeito. Essa é uma. Depois o senhor tem a doação, a solicitação para... Mas eu queria a pauta, por favor. 10 computadores, não é? Diretoria de Apoio Logístico. É este. Eu só vi 10, né? Depois tem outro de 10 para o município de Parintins, Manacapuru. São 3 doações. Vamos, então, ao
as doações, como bem adiantou o eminente decano, aliás, eu fico muito satisfeito de tirar esses ferros velhos daqui, que não servem a nós e tanto a eles. Se eu pudesse fazer o mesmo em casa, era uma delícia, né? Mas lá eu não tenho força para isso. Autorize, estou solicitando ao Pleno, com tudo mais dos autos e ainda as retificações do DIPAT e do DIJU, órgãos especializados, autorize a doação de 10 CPUs à Junta Comercial do Estado do Amazonas de Juceia, nos municípios de Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, na distante Carauari e na paupérrima Envira, conforme informação do DIPAT, nos termos do artigo 12, inciso 10, da resolução 042 dessa Corte. Condicione a doação à avaliação prévia dos bens. Após a avaliação acima, determine o proceder da dispensa da licitação, mediante justificativa dessa Corte, com fulcro na legislação, evidenciando o interesse social da doação e destinação do material. Pronto. Quarto, aí segue o termo de doação do TCE à Então, Juceia. ao todo, são 70 computadores, né, Excelência? Pedidos. Eu lhe confesso que ainda não os somei. São 70, Excelência. 50, 10 e 10. Na minha conta dá 70. É. Por favor, em discussão. Não, Vossa Excelência autorizou? Eu estou acompanhando. Pronto, eu lhe acompanho. Eu só quero saber. Por unanimidade, excelência. Assim o faz Vossa Excelência, conselheiro Mário, Certamente. e Vossa Excelência, conselheiro Aníbal. Presidente, apenas uma dúvida. Pois não, meu querido. Processo 3376 de 2015. Qual seria o prazo dessa prorrogação da Eu vou disposição explicar a desses Vossa servidores? Excelência. Não, também eu tenho uma dúvida nisso, eu- conselheiro Mário. Eu tive o cuidado... Isto aqui já foi Já, debatido. Já. E- Eu retirei de pauta. Eu gostaria de pegar minha pasta, eu trouxe a legislação. O Tribunal Regional Eleitoral, ele requisita o que, para meiar o raciocínio do Pleno, foi que eu pedi que, pela última vez, ele solicitasse esses servidores e, quando quiser solicitar servidores no tribunal, que solicite novos nomes. Foi a única forma, porque eu, como presidente do tribunal, não tenho condição de indeferir pedido do eleitoral, porque ele está amparado em lei, em requisitar servidores. É da Constituição Tá brasileira. bom, Excelência, mas não tem nenhum prazo. Não, eu dei Não prazo. fala. Não. Fala entra. 90 dias. E quanto tempo esse pessoal já está lá muito mais de 90 dias? Querido, mas o assunto veio agora e o tribunal decidiu em cima desse pedido. Esse novo pedido ele tem um prazo máximo de 90 dias e, se quiser requisitar, eu até me lembro que Pronto, Excelência, para o encurtar, conselheiro registro Ari, meu o conselheiro voto Ari disse contrário. assim, o desembargador está solicitando por uma razão de elegância, porque ele pode requisitar e eu tenho que atender quem esteja aqui. Eu creio que seja em período eleitoral, Excelência. Mas o período Nós já eleitoral... passamos, olha. Bom, Senhor Excelência, presidente, eu o voto sou é contra, contrário pronto, o meu e voto é dele, contrário, pronto. Coloque, eu sou a E- favor de Vossa pronto. a favor da posição de Vossa É Excelência. só isso, é só para registrar meu voto contrário. Na democracia, é assim, vamos a voto. A voto, a favor da posição de Vossa Excelência. Registre-se. E como faz Vossa Excelência, conselheiro Mário? Eu seria contrário apenas se fosse por um prazo indefinido, mas como Vossa Excelência define o prazo, 90 eu acompanho dias. Vossa Excelência. Falta só o conselheiro Alípio. O conselheiro Maldinho já puxou o voto favorável. E Vossa Excelência, conselheiro Eu Alípio? acompanho, Excelência. Interessante é que, se o processo eleitoral terminou, ao que me parece, o noticiário do eleitoral diz que... É contínuo, Excelência. Pois Não é, discuta. é O isso processo que eu é digo. contínuo. Ele não discuta. para. Não discuta. Vamos para frente. E Vossa Excelência tem razão. Eu tenho o direito de ser contra? Tenho, não tenho? Obrigado. Não, é que o processo é que é contínuo. Estão Você vai querelando ver como ainda. depois de 90 dias vai ter outro pedido. Olha o que eu estou lhe dizendo hoje. 90 dias antes. Bom, mas aí se discute na hora, tá certo, presidente, vamos lá. O próximo processo é da nonagenária Clarice Souza Brasil Franco de Sá, que aos 93 anos solicita e o faz pela primeira vez neste ano,
solicita que não seja descontado o imposto na fonte, bem como a contribuição, e desta feita faz acompanhar dos devidos atestados médicos e tanto o DRH, que é o único do mundo, todo é Departamento de Relações Humanas, aqui é o Departamento de Diretoria de Recursos Humanos. O próximo presidente tira esse I, que eu não tive coragem. Da senhora Clarice de Souza Brasil Franco de Sá, devendo essa última incidir o desconto somente sobre os proventos. Eu sei que não me dá nenhum aplauso, nenhuma matéria, mas aqui todos pagam previdência e todos nesse mês de agosto estão dentro do teto. É uma posição do colégio por unanimidade. E eu estou solicitando a aprovação de Vossas Excelências nessa matéria da senhora Clarice. Posso dar por aprovado? A solicitação de concessão de licença de ensino especial da Elsa Helena Lima Abreu, com quem tive a oportunidade até de conversar, porque a Elsa custou muito a pedir e eu estou solicitando ao Pleno que o defina em 2 pedaços, para que nós possamos dividir as despesas e ficar sempre num patamar em que a despesa, que a receita seja um pouquinho maior do que a receita. Mas reconhecendo... Isso é uma decisão sua, pura. Eu estou propondo que seja pago em 2 pedaços de 43 mil E eu reais. concordo com Vossa Excelência. E os demais? Obrigado. Interessante esse Josué, né? É o único cara que discute ponto a ponto da matéria administrativa. Não é, conselheiro Pinheiro? Vamos falar a verdade? O quê? Não discute ponto a ponto da matéria administrativa. É aprovado, não tem destaque. Eu me lembro, era pequeno, eu brincava na praia, uma bramia, solicitação da servidora Karine Faria Moraes, no sentido de que seja assegurada a verbação do tempo de serviço. Contribuição oriunda da Manaus Prev na forma da contagem recíproca. Pelo exposto, o acompanhante do RH, o DIJU, sugiro ao Pleno que defira o pedido formulado. É a verbação de 282 dias. Ok? A doação dos computadores já foi passada em matéria. Resta mais alguma coisa do conselheiro Cabral? Essa é uma correção, Excelência. É Vossa Excelência. Não são Tendo em isso. vista os fatos, eu proponho ao tribunal que torne sem efeito os tags e determine se seja observado com rigor efetivo a participação do Ministério Público. Falta ser completado até o assunto, sim. É isso o assunto. Sim, Excelência, sim, E tá- mas já foi acordado. Já, Então, e o eu só plenário- estou participando só para estamos aqui ficar em homologar ata. essa Perfeito. decisão, entendeu? Perfeito. Quando eu perguntei se eu tivesse, eu já estava liquidando. É aqueles que foram tornados sem efeito. Olha, eminentes conselheiros, nossa próxima reunião, agradecendo a Deus, eu vou encerrar agradecendo a Deus, que me dá paciência, graças a Deus, de poder conviver naquilo que o Miltinho dizia, né? Somos todos nós falseando a voz e a plateia chora rindo. Muito obrigado, nova sessão no próximo dia 9, quarta-feira, dia 2. Dia 2. Eu também presidirei dia 2 e presidirei dia 9, interrompendo minhas férias, e também presidirei dia 16, se vivo tiver. Muito obrigado, bom dia.